Domingo, 23 de abril. Leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: "Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham?" E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias?" Ele perguntou: "Que coisas?" Responderam-lhe: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus." Então ele lhes disse: "Ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?" E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: "Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando." Então, ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: "Não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros que diziam: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Comentário: no belíssimo relato de Lucas, descobrimos as 2 partes principais da celebração eucarística. Primeiramente, em conversa com os discípulos de Emaús, o próprio Jesus expõe e comenta passagens da Escritura referentes a ele, o Messias que haveria de sofrer e morrer antes de entrar na sua glória. Morto e ressuscitado, Jesus será a chave de compreensão da Escritura. Depois, Jesus parte e reparte o pão, gestos que o identificam. Ele é o Messias anunciado pelos profetas, agora ressuscitado, que continua presente na vida dos discípulos. Alimentados com a presença do Senhor, esses discípulos se transformam em entusiastas testemunhas dele. Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém, e contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Oração. Senhor Jesus,
companheiro nosso na lida diária. Queremos manifestar-te os mesmos sentimentos dos discípulos de Emaús. Fique conosco. Sim, caminha ao nosso lado cada dia para falarmos ao coração e explicar-nos as Escrituras. Concede-nos renovado ardor missionário. Amém.